Leitura de As Audiovisualidades em Mim, autoanálise Foucaultiana sobre homossexualidade infantil e corpo na ditadura. Capítulo 1. A primeira e última vez com meu pai. Meu pai deitado na cama, sem camisa, um short. O corpo peludo é um cobertor que aquece meu pequeno corpo abraçado sobre sua barriga. Minha cabeça sobre o peito dele. Nas suas mãos, na altura de minha cabeça, ele segura um livro de faroeste. Aquelas folhas pardas, uma capa gasta, colorida, verde, azul, vermelho, com um homem de chapéu de cowboy. Meu pai lê para mim. Ouço sua voz, mas não ouço a narrativa. Absorto, durmo um sono acordado. No tempo, era o começo dos anos 1970. Essa é a primeira lembrança que tenho de meu pai. É o primeiro elo de uma experiência auditiva e visual, a primeira audiovisualidade em mim que se tornará um gesto fundador na minha constituição de sujeito homossexual. A primeira e última vez que sinto que estive mesmo com meu pai. A experiência intensa daquele corpo no meu, corpo com som, imagem e cor se perderá, porém, a partir daqueles segundos para sempre. Vou buscar a partir daí, obsessivamente, esse elo perdido do meu pai na cama, do cowboy da capa, em outros homens, outros corpos, outras audiovisualidades. Meu elo da experiência com as audiovisualidades vai se organizar então em torno de um sintoma voyeurista. O olhar para, com agudeza, que vai ocupar o lugar de método. A audição associada à escopia fará assim meu laço com a história do ver e do ouvir no período da ditadura, início do rito de passagem da criança embalada para um sujeito desamparado das audiovisualidades. No olhar e na escuta vai se materializar a ausência eterna do abraço, que grudou em mim como uma falta constitutiva. É com essa imagem inaugural que inicio a experiência de mim mesmo. De onde vêm os discursos que se refletem sobre o homem gay no qual me transformei? É por essa interrogação que procuro respostas. Quanta ilusão, meu doce vampiro! E com o que me deparo de volta é de novo com essa cena primária original da minha proveniência, naquilo que ela tem de pertencimento com minha raça, minha sexualidade, com a genealogia de meus afetos, reconquistada nesse souvenir ao lado de meu pai. Essa lembrança. Leitura de As Audiovisualidades em Mim, autoanálise Foucaultiana sobre homossexualidade infantil e corpo na ditadura. Capítulo 2. Marcelino, pau e vinho. Me lembro que nos arrumamos, eu e minha irmã mais nova. Não me lembro de meu pai. Íamos no Cine Avenida, em Itatiba, a cidade onde nasci. Era a primeira vez, entretanto, que meu pai nos levava ao cinema. Me recordo de termos descido as 2 quadras de casa que nos separava do cinema e virado à direita. Lá estava ele, na esquina, o cinema, com o cartaz de Marcelino Pão e Vinho, o menino com o qual eu achava que me parecia. Me sentia ele preso ali naquele cartaz. Comi bolinhas de chocolate com licor. Nossa, que delícia! Tal qual o sabor do chocolate, tenho apenas sensações dessa tarde. Eu devia estar com 7 anos já. De muitos detalhes desses tinha sequer a mínima lembrança. Minha irmã mais nova é minha memória, ela não esquece de nada. E mesmo ela tendo avivado muitas dessas lembranças em mim, quando quis saber se era verdade que isso tudo tinha acontecido, nem as imagens de meu pai, nem as dela ao meu lado no cinema, me retornavam de modo algum. Apesar de minha irmã ter me contado que saímos juntos de casa, termos assistido o filme juntos, comendo os bombonzinhos que eram de conhaque da Pan e voltado juntos, a única coisa que vejo sou eu sozinho, sentado na cadeira dura do cinema, vendo Marcelino correr entre os homens, daqui para lá e de lá para cá. O menino santo na tela, o menino gay à luz de velas. Eu estava do lado deles na sala de cinema,
mas a ausência era minha amiga. Meu pai já havia se tornado um fantasma remeletiano que nunca mais encontraria, a não ser para me lembrar que, mesmo em vida, já havia me abandonado como se já estivesse morto. O esquecimento necessário para poder ser o sujeito ao qual meu prazer estava, em um primeiro momento da minha vida, condenado. As audiovisualidades em Marcelino Pão e Vinho pululavam em mim em forma de erotismo e de horror. Foi isso que engoli desse filme e que quero contar aqui. São essas as primeiras audiovisualidades da subjetivação do cinema que trago comigo desde a criança viada que era. Eram 12 monges. Quantos homens em amizade, trabalhando em grupo, se ajudando, à mesa em comunhão. Como eram lindos! E com esse retorno à erótica presbítera, que entendo por que me atrai tantas... Leitura de As Audiovisualidades em Mim, autoanálise Foucaultiana sobre homossexualidade infantil e corpo na ditadura. Capítulo 3, Jill, Como Te Amo. Gigliola Cinquetti é a dona da voz da canção Jill, Como Te Amo, que dá o mesmo nome ao filme dirigido por Miguel Iglesias em 1966, ano em que nasci. Nasci sob a égide de uma canção de ninar que foi entrando pelos meus ouvidos até eu me tornar a carne daquela própria música. Esse foi o segundo filme que vi com meu pai e minha irmã mais nova. De tudo me lembro muito pouco, mas o suficiente para me reconhecer como sujeito de uma sexualidade. De tudo, me lembro apenas da cena final do filme, na qual Gigliola, atriz principal do filme, canta para seu amado no microfone da cabine de comando no aeroporto. O som sai direto dentro do avião no qual o galã está prestes a decolar. Me assombra a lembrança daquele homem lindo fazendo o avião parar, descer pelas escadas, atravessar o pátio do aeroporto até o encontro da amada. Jill, como te amo. Não é possível. Foi isso só que guardei de toda a canção e do que compreendia dela então. Um apelo a Deus e à impossibilidade. O impossível de Deus. O amor impossível. E ela cantava e ele corria para seus braços. Para mim seria impossível um amor dessa maneira. Havia tipos de normatividade e um sistema de poder que regulavam as práticas do amor. Elas não eram para mim. Mas tinha uma saída, sim. Se eu fosse a mocinha, poderia recebê-lo em meus braços, poderia cantar para ele, poderia rogar o seu amor. Essa experiência de resistência da mulher que declara o seu amor como uma súplica a quem ora a um Deus era um ato de coragem. Eu era corajoso, mas não tinha aquele corpo, aquela voz, aquele lugar. Mas era assim que Jill, Como Te Amo me pedia para ser. O padrão de amor heterossexual daquelas audiovisualidades me ensinava como devia me portar, falava da sexualidade como, abro aspas citando Foucault, modo pelo qual os indivíduos são levados a dar sentido e valor à sua conduta. Fecho aspas. Não havia outro padrão possível para mim. Aquele era o exemplo guiado por Deus, como e te amo. O Deus voraz dos desejos da carne infantil, como Saturno, comendo, devorando seu filho no agoniante quadro de Goya. A nós, as bichinhas, para amar sobravam apenas os lugares que já estavam habitados por um saber socialmente dado.